Bom dia, amigos e participantes do primeiro CONACOB, Congresso Nacional Online de Crédito e Cobrança, para o qual fui convidado a participar, ministrando uma palestra e dividindo um pouco do conhecimento com vocês. Só para adiantar, esse material será disponibilizado junto com o vídeo para que vocês possam acompanhar. Acho que pela claridade pode ser que às vezes alguma informação não fique clara, para que vocês possam acompanhar e ter também como fonte de pesquisa. O tema da palestra é fator tempo, fator custo e a terceirização. Isso a gente vai abordar principalmente na questão da inadimplência. A gente sabe hoje que o crédito e cobrança significam mais do que 60% do PIB nacional, nosso Produto Interno Bruto. E a inadimplência, dentro desse cenário, acabou tendo uma importância significativa e sendo apelidada de um monstro esse que a gente vai tentar elucidar e tentar ajudar a todos os participantes, ajudá-los a ter um mais assertivo, objetivando recuperar esses valores que estão aí flutuando, não voltaram para suas empresas. Eu trouxe algumas informações para ilustrar essa palestra, principalmente no que diz respeito à inadimplência, onde o Serasa nos informa que o índice de inadimplência atingiu 61,5 milhões de brasileiros em agosto. Tá? Isso foi publicado na revista Exame. E eu diria que são 61,5 milhões de CPFs que não têm como comprar a crédito. Ou seja, não é que eles não estão comprando, eles só compram à vista ou compram no nome de terceiros, o que é um perigo maior ainda. Então é uma força da economia que não está podendo ser explorada. O resumo disso significa o seguinte: esse total que atingiu 61,5 milhões de brasileiros em agosto, ele caiu 0,16% em comparação a julho desse mesmo ano, né? Quando em julho foi 61,6 milhões. É um segundo recuo. Porém, quando eles fazem a relação com o ano de 2017, houve um aumento dessa inadimplência de 1,82%, o que já demonstra um problema seríssimo e grave com a nossa economia, porque, como eu disse, o crédito hoje no Brasil, ele faz parte, ele é integrante do PIB com muita força. Para vocês terem uma ideia, segundo o próprio Serasa, são 274 bilhões que não voltaram para as empresas que cederam o crédito. Isso até o 8º mês desse ano, com a média de 4 endividamentos por CPF, ou seja, as pessoas têm 4 dívidas que não honraram, em média, porque isso, dependendo do consumidor, às vezes até maior, totalizando R$ 4.453 por pessoa. Pois bem, aqui a gente chega no problema mais sério, na minha opinião, da última década, que afeta a economia, afeta o dia a dia do brasileiro. Automaticamente afeta as empresas, ou seja, o ciclo econômico está com alguns dentes, ele não está girando, a economia não está girando. E acaba que isso, quando você vê esses valores, a gente entende que o cenário nos mostra que a inadimplência estava caindo nos 2 últimos meses, mas segundo a mesma publicação, ela está em queda, uma queda, eu não diria significativa, de 0,16%, mas ela pode voltar a subir. E essa é a preocupação que todos nós temos hoje em mente. Quer dizer, o cenário político da forma que está, indefinido, eleições pela frente, ninguém sabe o que vai acontecer, todos torcem para que seja o melhor, mas isso afeta substancialmente todas as empresas e todos os segmentos do mercado. Eu
elenquei aqui um cenário da inadimplência e os ofensores que contribuem para esse aumento. Então vamos lá, isso tem aqui alguns pontos que eu coloquei que são inclusive históricos, tá? A economia brasileira ela é baseada no crédito, isso é um fato há muito tempo. Hoje o consumidor brasileiro, ele tem um comprometimento da sua renda que ultrapassa 90%, em média. E eu diria que eu chego a acreditar que isso esteja quase perto dos 100% ou mais. Por que eu digo ou mais? Porque grande parte dos brasileiros, por exemplo, tem em dívidas a pagar muito mais do que recebem. E sem ter a liquidez necessária para isso. Então, por exemplo, hoje o cheque especial, para uma enorme quantidade de brasileiros, se tornou parte da sua renda. Ou seja, quando o salário entra, ele entra para cobrir o cheque especial, né? E aí ele começa a realizar os pagamentos pagando o juro. Então, essa economia baseada no crédito, ela é extremamente sensível. Porque quando você tem um comprometimento próximo de 100% da sua renda, uma gripe, por exemplo, na família, um problema de saúde na família, alguém vai ficar sem receber. Porque você vai priorizar o atendimento médico, a solução desse problema familiar, deixando de pagar uma conta telefônica, deixando de pagar uma prestação do carro, dependendo da situação, deixando de pagar o cartão da loja, ou até fazendo o que muita gente faz, que é um erro crasso, que é entrar no famoso rotativo do cartão de crédito. Por quê? Porque existe uma falta de educação financeira do consumidor brasileiro, principalmente no uso desse cartão de crédito. Então, desde que se abriu o parcelamento para compra com cartão de crédito, isso virou um problema gravíssimo. Porque o consumidor brasileiro, quando ele olha a compra da geladeira sem a necessidade, ele propicia a compra sem necessidade, ou seja, a compra de ocasião. Eu entrei num shopping, olhei uma televisão, eu tenho 3 televisões em casa, mas eu olhei uma televisão que saiu com uma tela diferente e eu vou acabar querendo adquirir, e eu olho não o preço final da TV, ou o quanto aquilo vai impactar, eu olho simplesmente a parcela, né? E eu olho a parcela é de R$150, em 12 vezes eu ganho 5 mil por mês, então dá tranquilo para pagar. Só que o consumidor esquece de todos os custos fixos que ele tem, principalmente se for uma família, como hoje a família brasileira é constituída em média de 3,8 pessoas por família. Então a gente tem as crianças em idade escolar, muitos pagando escola particular, ou livro, ou plano de saúde, porque nós não temos um atendimento de saúde nesse país decente. Enfim, acaba que o consumidor, por não ter essa educação, por não se educar financeiramente, e isso não ser uma preocupação também dos nossos governantes e das próprias instituições que concedem o crédito, acaba que ele invade ou extrapola a renda que ele recebe mensalmente. O aumento substancial do comércio eletrônico, volto a dizer, as ofertas, inclusive alguns participantes aqui devem pertencer a empresas ou ser até dono de empresas que tenham comércio eletrônico, e você sabe que as campanhas publicitárias são massivas, elas invadem todos os canais de comunicação, e aí acaba que o consumidor de ocasião entra nessa ciranda e pode se tornar um futuro inadimplente. Há uma grande probabilidade para isso. O aumento da taxa de juros, ela é explicada por quê? Porque o dinheiro passa a ser caro, porque quando você compõe uma composição, um dos fatores que compõe a taxa de juros é justamente o fator risco, né? O quanto custa esse dinheiro, mais o fator risco que é a inadimplência, né? Então, a partir do momento que a inadimplência aumenta, mais caro fica o empréstimo, maior é a taxa de juros. E quanto maior é a taxa de juros, maior é a dificuldade do consumidor em pagar, né? Ele no momento de êxtase da compra é uma coisa, depois na hora de pagar é outra bem diferente. O uso errado e constante das campanhas de negociação por todos os segmentos do mercado, isso é um fato, né, já de muito, principalmente da década de 2000 para cá. Essas campanhas de final de ano acabaram aculturando o brasileiro, o consumidor brasileiro, a esperar o final do ano, esperar uma proposta de isenção de juros e esperar uma forma diferente de pagar menos do que ele teria que pagar. Isso é um problema sério, porque primeiro
traz essa cultura, ou seja, prejudica o fluxo de caixa de uma empresa durante todo o ano, para chegar lá no final do ano e ainda receber menos do que teria que receber. E isso automaticamente acaba aumentando esses juros, né? E essas campanhas acabam também por prejudicar, vejam bem, o bom pagador. Por mais que exista hoje o tal cadastro positivo, que eu não quero nem discorrer muito sobre, mas essas campanhas, elas acabam, às vezes, aquele bom pagador, aquela pessoa que se esforçava para pagar em dia ou com pequenino atraso, ele acaba sendo influenciado por isso. Poxa, o meu vizinho pagou a TV dele no final do ano menos do que eu pago todo mês. Ele foi lá no final do ano, conseguiu uma campanha, conseguiu um desconto de 100% dos juros e ainda muitas vezes um parcelamento de novo. Então é um complicador. Se bem usada, é uma ferramenta importantíssima. Se bem usada, é uma ferramenta importantíssima. Mas quando não tem o uso correto, ela acaba, e foi o que aconteceu nas últimas décadas, ela acaba prejudicando o mercado. Então hoje é obrigatório o uso dessa campanha, tá? O volume de desemprego crescente, hoje a gente sabe, está aí com 14 milhões de desempregados, 14 milhões oficiais, tá? A gente tem que ter isso em mente, é muito mais do que isso. Porque tem as pessoas que desistiram de procurar emprego que não estão nessa conta. Tem as pessoas que tinham um emprego informal, aquele carrinho de cachorro-quente que recebia do seu consumidor. Todo dia esse consumidor não tem mais dinheiro para pagar esse carrinho de cachorro-quente, deixou de vender e muitas vezes fechou, né? Então a gente não está contando com esse nível de desemprego, porque o desemprego formal também, o informal também foi muito afetado, porque o poder de compra das pessoas diminuiu. Legislação fraca, né? Aqui eu vou ser bem breve, mas é o uso do Código do Consumidor, na minha opinião, desde que eu me conheço dentro desse mercado, isso foi em 85, a legislação que veio com o Código do Consumidor, ela veio para auxiliar o consumidor que era mal atendido, que não tinha a satisfação daquilo que ele pagou corretamente, ou não tinha, vou dar um exemplo prático, o móvel entregue foi quebrado e a empresa não queria repor, as questões de garantia, até aí tudo bem. Só que ele começou a ser usado por algumas pessoas inescrupulosas, criando inclusive empresas baseadas nisso, para evitar de pagar. Então hoje, se você realiza uma cobrança hoje dentro de uma empresa e acaba não realizando dentro dessa legislação, ou seja, com todo cuidado e polidez, você não pode, conforme a vírgula, a palavra que você falou errado, você acaba tomando um processo, isso veio a facilitar e a deixar o consumidor inadimplente muito mais seguro e muito mais tranquilo. Quem não lembra da época, não sei se muitos aqui inclusive eram nascidos, muitos que estão nos assistindo, mas quem não lembra da época do cobrador que vestia um macacão laranjado, escrito cobrança, e chegava com uma moto na rua do bairro. Era uma correria, e todo mundo querendo saber em que casa que ele ia, porque a pessoa ficava difamada para o resto da vida ou do ano, né, no mínimo. Então esse é um problema sério. Essa legislação que veio ajudar, veio também inibir alguns abusos, mas ela veio propiciar, ela teve uma faca de dois gumes, ela veio propiciar o profissional da inadimplência. O afastamento do consumidor por empresas prestadoras de serviços sem qualidade. Eu vou tratar esse assunto com mais ênfase depois, mas é um problema que eu acabei de explicar. Então, se você não tem o uso correto, o treinamento correto para a tua equipe de recuperação, você certamente vai ter problema. E aí o problema não só do afastamento, como o problema de ações judiciais que acabam vindo contra você. E eu diria que entre N outros fatores, esses são os mais corriqueiros, eu não quis aqui me alongar muito, mas a gente teria aqui uma verdadeira bíblia de fatores que são ofensores e contribuem para a inadimplência. Eu entendo que esses são os mais significativos, onde a falta de educação financeira, dentro de uma economia baseada no crédito e o aumento substancial do comércio eletrônico com a taxa de juros, são assim os fatores preponderantes. Bom, temos esse monstro chamado inadimplência dentro de casa. E aí, senhores? Começam as perguntas. E agora? O que fazer? Quando fazer? Como
fazer? E uma pergunta extremamente importante: quanto me custa isso? Eu já estou tendo prejuízo de não ter o meu dinheiro de volta. E ainda eu tenho que gastar para trazê-lo de volta. Então, quanto custa isso? Isso pode custar muito caro e ter um resultado ruim, ou pode custar, pode ser um investimento para trazer um valor muito maior com um resultado melhor, né? E aí a gente vai, inclusive, tratar no terceiro tópico, que é a terceirização. Tem remédio? Acabei de falar. Tem a estruturação da cobrança e, na minha opinião, a terceirização. Não estou puxando brasa para minha sardinha, por ser diretor de uma empresa de recuperação, mas eu entendo que, vou usar aqui uma frase até bem simples, mas eu sou de cada um no seu quadrado, né? Eu acho que cada empresa deve atuar no business para o qual ela foi criada. Então, tem remédio? Tem. Na minha opinião, a terceirização, e eu vou tentar mostrar para vocês por que isso é importante e como se deve fazer isso também. Essas são algumas das muitas questões que assombram os empresários, principalmente das empresas de médio e pequeno porte, mas também das de grande porte. A gente lida com empresas aí de grande porte, tem hoje empresas em nossa base que tem mais de 1.400.000 CPFs ativos em cobrança. Então, vocês imaginam o que significa uma carteira dessa num ticket médio de R$ 2.500, por exemplo. E aí, mesmo os grandes conglomerados também têm esse problema, né? Quando tem essas questões, quando o assunto é inadimplência. Fator tempo. A inadimplência, e o seu resultado, ela é diretamente proporcional o tempo que você leva para tomar as ações que tem que tomar. Então, quanto mais cedo, é diretamente proporcional. Quanto mais cedo, maior é o meu resultado. Quanto mais tarde, pior é o meu resultado, ou pode ser até nenhum. E isso que a gente vai tentar demonstrar aqui. Eu trouxe apenas alguns tópicos, tá? Pelo tempo que me foi cedido, e eu acho que a gente vai conseguir aqui, pelo menos, elucidar algumas coisas para vocês. Antecipar as ações ajudam a minimizar prejuízos causados pela inadimplência? Sim, isso é um fato. Aquilo que eu acabei de dizer, quanto antes você chega no teu cliente inadimplente, maior é a probabilidade de você receber, até porque nem todos os 4 contratos atrasados que o Serasa colocou ali estão em atraso naquele momento. Então você pode, chegando antes e negociando antes, você pode conseguir reaver esse valor com mais cedo possível, né? com um resultado melhor. Isso é o que eu queria mencionar. Então, assim, onde é que começa tudo isso, pessoal? Qual é a primeira ação? Né? Eu sempre fui um defensor, até porque fui coordenador de crédito, fui coordenador de cobrança. Para mim, todo o resultado da cobrança, ele é resolvido lá no crédito. Um crédito mal concedido tem uma inadimplência absurda e uma recuperação pior ainda. Então, um cadastro bem feito ajuda na localização mais rápida e comunicação com o cliente, bem como o estudo desse cadastro, ele vai indicar qual é o endividamento. Então, qual é a probabilidade desse cidadão, desse consumidor, entrar em inadimplência? A gente sabe que todas as empresas hoje buscam a rentabilidade, buscam o lucro, é para isso que elas nasceram, nós estamos numa economia capitalista. Eu não posso jamais pensar, mas se eu restringir um pouco o crédito, eu vou perder venda. Não, você vai perder doação, porque venda sem receber, para mim, é doação. E eu imagino que a empresa dos senhores não seja instituto de caridade. Acho que vocês buscam a mesma coisa que a gente busca, seja no segmento de serviços, seja no segmento de varejo, de comércio, seja nas instituições financeiras, elas vendem o dinheiro objetivando o lucro. Então, a gente sabe quanto menos dívidas, maior é a probabilidade de pagamento, né? Então, o estudo desse cadastro, um cadastro bem feito, para isso você precisa de uma equipe muito bem treinada na área de crédito. Precisa de uma esteira de crédito, precisa de várias ferramentas que já devem, inclusive em outras palestras, terem sido mencionadas, não vou me ater aqui. Gestão online dos indicadores de inadimplência da empresa, bem como indicadores mercadológicos. Pessoal, isso é fundamental. Eu saber todo dia. Eu não posso esperar o mês findar
para saber o resultado da minha carteira de crédito ou da carteira de créditos concedidos. Então, eu preciso ter essa gestão diária e isso se faz com investimentos, né? Planejamento para tomada de decisão e estratégia. Eu preciso ter uma área de planejamento para tomar a decisão no momento correto, para saber quais estratégias eu vou utilizar para abordar em que momento. E ter uma regra definida de cobrança das ações a serem tomadas a partir da identificação do pagamento, ou seja, quando começar o contato com seus clientes inadimplentes e quando aplicar as restrições de crédito, sabendo que quanto mais cedo, melhor. Então, senhores, essa antecipação de ações, ela vai fazer necessariamente com que o teu resultado seja melhor. Isso é um fato. Quanto mais cedo a gente chega, mais cedo a gente tem a capacidade de recuperar. Por quê? Porque as demais dívidas do seu cliente possivelmente ainda não entraram no arcabouço da cobrança. Para isso tudo acontecer, senhores, existe o quê? Existe o fator custo. É óbvio, né? Como a gente falou antes, o custo do crédito, o custo do dinheiro, está diretamente ligado ao quanto custa para você trazer o seu dinheiro de volta, ou seja, o quanto essa inadimplência lhe custa. Então a gente não pode deixar de lado, e aqui a gente começa a traçar uma linha e tentar demonstrar por que, na nossa opinião, a terceirização, na grande maioria das vezes, ela traz benefício para aquele que terceiriza, principalmente essa questão de inadimplência. Então vamos lá. O fator custo. O que precisamos ter para administrar a inadimplência da empresa? Isso custa muito? Sim, isso custa muito. Eu vou aqui colocar algumas necessidades que você teria para montar uma área de cobrança, uma diretoria de cobrança, uma gerência de cobrança inteira e realizar esse serviço dentro da sua empresa. Volto a dizer que não é o seu business, não faz parte do seu negócio, né? Quando o seu business é venda, você tem que direcionar suas ações para venda. Quando o seu business é serviço, você direciona investimentos e ações para o serviço que você realiza. Se o teu serviço for cobrança, óbvio, mas, por exemplo, empresas de telefonia e as mais variadas empresas hoje de internet, e todas as empresas que prestam serviços, elas têm a necessidade de alocar investimentos para o seu negócio. Vamos lá. Você precisaria dentro da sua empresa, imagina uma empresa da área do varejo, uma indústria de confecção, uma empresa de serviços de comunicação. Toda a estrutura física de hardware adaptada às normas NR17 e outras que fazem parte do dia a dia e que influenciam diretamente na capacidade e na produtividade da sua equipe. Então você tem que ter uma gerência que conhece a área de cobrança, que conhece a área de recuperação de créditos, você tem que ter supervisores, você tem que ter operadores, negociadores de cobrança, né? E tudo isso custa caro, tudo isso custa bastante caro, principalmente quando a gente remete ao fato da CLT, né? A gente sabe que um profissional hoje custa para a empresa não apenas o salário dele, mas sim mais 130%. Ele custa 130% do salário dele. Então vamos lá. Eu preciso ter uma equipe, aqui eu coloquei esse ponto, e pode parecer exagerado, mas quando eu falo uma equipe de desenvolvimento própria, tornando mais rápido o desenvolvimento das novas soluções e integrações sistêmicas. Porque existe hoje, Paulo, mas eu tenho uma empresa que me fornece um sistema de cobrança, um programa de inteligência e algumas outras ferramentas. Ok, mas até onde eu sei, nem os carros que andam sozinhos hoje já são confiáveis. Então, nada disso aqui vai andar sozinho. Você precisa hoje de uma equipe de TI própria para que você consiga desenvolver as soluções necessárias à tua empresa. Quando você vai comprar alguma coisa de prateleira, ela foi desenvolvida de uma maneira geral, para o mercado. Pode não ser a tua necessidade. A necessidade de uma empresa de varejo é diferente de uma necessidade da indústria. Eu estou lidando, por exemplo, a indústria de confecção, normalmente ela está lidando com PJ. Ela vende para PJ.
A cobrança de PJ, a inteligência para a cobrança de PJ é diferente de pessoa física. Então, há que se entender que aquilo que se produz no mercado é um paliativo, mas não diria que seria a melhor solução. Nem sempre o mais barato é o melhor. Isso a gente costuma ver. O BBB eu só conheço aquele da Globo e não assisto. Possuir um CRM, né, que as empresas já possuem, né, que é a gestão do relacionamento, um sistema de gestão do relacionamento com o cliente, mas onde a gestão da inadimplência e as ações sejam desenvolvidas e aplicadas online, aquilo que eu mencionei antes. Eu preciso ter os indicadores da minha empresa na mão todos os dias. E o que fazer? Muitas vezes você tem um painel bonito cheio de números, mas você tem que ter um profissional que saiba o que fazer com isso. E você tem que ter uma estrutura para executar o que esse profissional vai determinar. Né? Esse profissional e outras áreas. Né? Bem como, por exemplo, ela possibilita a integração com as diversas ferramentas que vão auxiliar. Então, os sistemas de envio de SMS, os sistemas de atendimento, os discadores, enfim, aquilo que a gente vai falar agora, por exemplo, uma plataforma omnichannel, né? Hoje está em voga isso, mas a gente também tem que ter um certo cuidado, porque não é só isso que define, não é só o robô. Se fosse só o robô que auxiliasse, não haveriam hoje empresas de cobrança com 5, 10 mil profissionais atuando. Então, mas só para vocês terem uma ideia, o Omnichannel, para quem não sabe o conceito, é a convergência de todos os canais utilizados para a comunicação com o cliente, sendo que, num determinado momento, o cliente não sabe se ele está online ou offline. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, numa negociação, 3 horas da manhã, se você tem um portal de negociações online, que custa muito para desenvolver isso, nós desenvolvemos um na nossa empresa e levou pelo menos os últimos 8 anos para chegar onde a gente chegou no nível que chegamos. Então, isso custa muito. Imagine assim, existem pessoas, existem consumidores hoje que ou não têm o tempo devido à sua atividade para atender uma ligação e negociar com um agente humano, ou não quer, ou inclusive se sente mais tranquilo, por exemplo, às 3 horas da manhã, e nós temos indicadores a respeito disso, nós recebemos aí N negociações, por exemplo, em domingos, feriados, madrugada de sábado para domingo, quando a pessoa está mais confortável e consegue definir o que ela vai fazer dentro do seu orçamento. Entendendo que é o seguinte, tudo depende do portal também. Tem ferramentas hoje que são apresentadas ao mercado que não tem essa característica, né? Não tem esse poder. Então você tem que ter a gravação digital, por quê? Porque muitas vezes, como eu falei lá, a legislação fraca propicia que 100% daquilo que o consumidor inadimplente fala é tomado como verdade pelos órgãos de defesa do consumidor. Então você precisa ter uma gravação para dizer que você não ofendeu, que você não saiu dos padrões, né? E acabe não sendo processado por isso. Então são vários canais existentes, eu te diria hoje, os bots eles atuam no WhatsApp, no chat, no Facebook Messenger, mas isso levou, por exemplo, na nossa empresa, tomou mais de 8 anos, quase 10 anos de desenvolvimento. E um alto custo, um alto investimento, não por aquele custo, um alto investimento que foi feito para isso, né? Para chegar nesse tipo de ferramenta e nesse nível. Então, imagine uma empresa, volto a dizer, vamos voltar ao business, imagine uma empresa que seja uma indústria de confecção, uma rede de varejo, uma pequena prestadora de serviço de comunicação ou prestadora de serviço de limpeza, enfim, madeireira, a gente tem os mais variados tipos no mercado. Ao invés de canalizar os seus investimentos para a sua força de venda, ela começa a canalizar os seus investimentos para recuperar aquilo que ela já vendeu. Então, existem outras soluções para isso que eu vou tentar demonstrar aos senhores, sem fazer necessariamente um comercial, mas é um entendimento meu, que tenho quase 34 anos de crédito e cobrança, e que cheguei a essa conclusão depois de muito estudar. Por exemplo, uma equipe de planejamento, aquilo que eu falei, você tem os indicadores, você tem as ferramentas, tá, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Né? Então você tem que ter uma equipe de planejamento para as diversas aplicações estratégicas, planejamento e planejamento digital, aplicando estratégias para as equipes ativas de recuperação e outro atuando nas ferramentas digitais.
Então, o que acontece? Aquilo que eu mencionei, você tem todos os indicadores, você tem as ferramentas, mas o que eu vou fazer com ela? Eu preciso de uma equipe de planejamento. Tudo isso aqui eu estou falando de profissionais, de estrutura, de hardware, e que são investimentos hoje no nosso país pesadíssimos. Uma equipe de gestão do capital humano para atuar no treinamento das equipes que atuam na negociação com o cliente, o agente humano. Claro, eu não posso colocar qualquer pessoa para lidar com a minha marca, com o meu nome. Eu tenho que ter uma equipe especializada não só desde a seleção, para o treinamento inicial e para os treinamentos que a gente chama de reciclagens. Vejam, é inerente ao ser humano, principalmente quando a gente fala de processo, não é otimizar o processo, mas é esquecer algumas etapas que muitas vezes são fundamentais. Né? Então, se você diz para ele ir para o primeiro quadro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para poder chegar no quinto, ele acaba entendendo em algum momento, com o decorrer da sua atividade, é uma atividade bastante estressante também, que ele em algum momento ele vai poder pular do primeiro para o terceiro, que não vai acontecer nada, na visão dele, do terceiro para o quinto, que eu vou ganhar tempo e não vai me acontecer, eu não vou perder qualidade. Na verdade, quando isso acontece. Então, a gestão do capital humano, que é diferente, é uma coisa apartada do RH, né? O RH é totalmente administrativo. A gestão do capital humano, ela atua na questão desde a avaliação daquele profissional que vai entrar na sua empresa, até o treinamento constante desse profissional, né? E de todos os profissionais, o profissional de gestão, o profissional de supervisão, ele precisa de treinamento, ele precisa saber lidar com as equipes, né? E eu, como disse para vocês, o Omnichannel hoje é algo visível, é algo necessário, é algo que já está incrustado nessa questão da inadimplência do crédito, enfim, da cobrança, mas eu não posso esquecer que ainda o agente humano é necessário. Eu ainda entendo que em várias das operações que a gente tem, e hoje a gente prega isso, em várias das operações ainda é necessário, os clientes ainda querem falar também com o agente humano. Isso dificilmente pode chegar ao dia, mas eu não vejo isso pelo menos na próxima década, com toda a sinceridade a vocês. Né? Hoje a gente tem empresas que vendem num determinado polo, em que várias outras sedes próximas trazem consumidores a comprar ali, muitas vezes consumidores com baixo grau de instrução, que não têm acesso muitas vezes a essas ferramentas ou não sabem como lidar com essas ferramentas, acabam necessitando de um agente humano. Então é necessário sim, e é um alto custo, né? Então tudo isso me leva ao quê? Ora, por que eu vou ter um investimento desse tamanho num negócio que não é o meu negócio? Aí é onde entra o outro assunto e o final, que é a terceirização, né? Eu entendo desta forma, se não faz parte do meu negócio, eu vou buscar um especialista para fazer. É aquela questão do auto se medicar, né? Todo mundo tem uma receitinha para curar a gripe. Algumas às vezes até funcionam, mas nem sempre é o correto. Porque muitas vezes uma gripe pode não ser uma gripe comum, né? Pode ser algo um pouco pior, e aí você acaba usando o remédio errado. Né? Então, eu sou partidário do especialista, cada um no seu quadrado. Vamos lá. A terceirização da cobrança é um caminho? Na minha opinião, sim. Quando e por quê? Vamos lá, tentar colocar alguns pontos aqui. Aquilo que eu estou falando desde o início, a cobrança não faz parte do core business da sua empresa. Ou seja, uma pergunta, né? Toda estrutura e expertise aplicadas a serviço da recuperação de créditos tem um custo alto quando não é parte do negócio. Aquilo que acabamos de falar no tema anterior. Ou seja, eu hoje, como prestador de serviços exclusivo de cobrança, eu consigo diluir esse custo porque eu trabalho com alto volume e tenho especialização nisso. As minhas ferramentas são para isso. Então, todo o meu investimento é canalizado para isso. Né? Diferente de uma empresa de varejo, de uma rede de lojas, de uma indústria, que tem os seus investimentos canalizados para o seu negócio, vão ter que tirar parte deles para canalizar para um negócio que não é o deles. Entendeu? E ainda com a possibilidade de não ter um resultado tão interessante.
Eu penso assim, né? A mesma coisa que eu vou buscar um médico, tudo bem, eu tenho um problema de rim, eu vou buscar um neurologista, pode ser até que ele conheça, por ter estudado lá atrás alguma coisa do corpo humano, mas ele não é um especialista em crise renal, por exemplo, ele é um neurologista. Será que eu vou ter o remédio correto? Será que eu vou ter o atendimento correto? Será que eu vou ter satisfeita a minha necessidade? Não sei, eu quero crer que não. Quanto antes chegarmos no cliente, maior a possibilidade de conseguir recuperar os valores atrasados com um custo menor. O que eu quero dizer com isso? Hoje ainda existe uma questão, eu diria até arcaica, das empresas que querem manter dentro de casa o maior tempo possível para não ter o custo com a cobrança. Elas estão tendo o custo com a inadimplência e o custo com a equipe, porque elas foram obrigadas a montar uma equipe, por exemplo, eu vou tratar dentro de casa até 180 dias. Você tem que montar uma equipe gigante para não deixar que esse 180 vire 181, 360 e por aí. Então você tem que ter uma equipe, principalmente nos primeiros dias, muito parruda e ferramentas muito modernas para poder fazer essa gestão e trazer o máximo de recuperação possível. Né? Então, eu penso assim, quanto antes eu aplicar as restrições de crédito e quanto antes eu colocar isso na mão de um especialista, mais cedo ele vai me trazer. Tem custo? Tem, só que é um custo menor do que você teria para montar uma área dessa dentro de casa, com essa qualidade e com esse nível de recuperação. A empresa deve ter uma equipe ou uma área, dependendo do tamanho do negócio, para gerir processos e acompanhar as terceirizadas. O que eu quero dizer com isso? Não é que você vai acabar, não existe mais ninguém na cobrança, não. Você tem uma pequena equipe, você tem uma área, você tem um sistema para gerir essas empresas, que normalmente não deveria ser uma só, porque você vai estimular a concorrência saudável e você vai conseguir comparar resultados. Né? Quando você não tem com o que comparar, fica difícil você dizer se é bom ou se é ruim. Então, você precisa sim de uma equipe para gerir isso, você precisa de um sistema para gerir isso, porque a troca das informações, ela acontece através da troca de dados dos sistemas. Então, precisa de uma equipe? Sim, mas infinitamente menor, muito menor, do que a equipe que você precisaria para recuperar isso até 180 dias dentro de casa. E eu vejo isso em algumas empresas. Você tem uma equipe interna, acha que o seu resultado interno é melhor, mas você não comparou. Então, assim, você não recupera tão bem. Sim, mas eu atuo a partir de 180 dias. O cliente já está 6 meses atrasado. Todas as dívidas que ele tinha no mercado já foram negativadas, vamos colocar essa expressão. Então, obviamente, a recuperação, quanto mais tarde é melhor. Eu recebo um cliente com 1.700 dias, a probabilidade de eu recuperar essa carteira em 1.700 dias é pequena, todo mundo sabe disso. Então, quando tu coloca um especialista atuando nos primeiros dias, é claro, eu não vou colocar já criar um ruído com 5 dias. Tem empresas que colocam a partir de 0. Eu colocaria a partir de 15 dias. Por quê? Porque o cliente, na primeira chamada, ele vai saber, opa, peraí, isso aqui eu não posso deixar de lado. Eu deixei de lado, deu 15 dias, já me ligaram me cobrando. Não necessariamente ele sempre vai ficar nervoso porque ligaram, mas ele pode receber um alerta, né? Normalmente, principalmente, existia até uma brincadeira antigamente que o cliente não pagou o boleto porque o cachorro comeu quando o carteiro entregou. Só que hoje a gente sabe que isso vai por SMS, a gente sabe que isso vai por e-mail, a gente sabe que isso vai por vários outros canais. Então a gente tenta quebrar todas essas barreiras que o nosso consumidor coloca, né? Além do fato que normalmente o consumidor inadimplente sofre de uma amnésia temporária. Existem basicamente 2 modelos de negócio para terceirização, e aí é que você vai entender que a tua equipe de gestão da área de cobrança, de gestão de contas a receber, com o conhecimento ela vai saber o que hoje melhor se aplica. No mercado, a gente tem inclusive um terceiro que vem surgindo com força. Quais são esses modelos? Modelo de recuperação fixa, de remuneração fixa, que é o que a gente fala por PA. PA fixa é um valor que você paga mensalmente, você coloca as metas que você precisa, e essa empresa vai receber esse valor fixo por posição de atendimento, de 6 horas, de 12 horas, e vai fazer um planejamento sabendo quantas posições de atendimento ela precisa para atender aquela determinada carteira. Normalmente esse modelo é aplicado nas carteiras com atraso recente, tá? Normalmente até 60 dias, entre 15 e 60 dias. Por quê? Porque eu preciso de muita velocidade, eu preciso de discadores, eu preciso de ferramentas, eu preciso de muita velocidade. O meu TMA, que é o tempo médio de atendimento, ele é baixo, porque eu não preciso rememorar o cliente, o que foi que ele comprou, quando que ele comprou,
como é que foi, quantas ele pagou, então ele já sabe de tudo isso, normalmente é uma que está atrasada, 2 no máximo. O modelo por sucesso, que é o modelo padrão hoje do mercado, né, que é o chamado Success Fee, que é quando você tem uma régua de remuneração percentual por cada faixa de atraso. Quanto menor a faixa, menor o percentual. Quanto maior a faixa de atraso, maior o percentual, porque é maior o investimento para você trazer. Esse terceiro modelo é o modelo híbrido, né, que o mercado vem tratando, que é um modelo onde a empresa contratada coloca um valor mínimo para cobrir o seu custo e a sua rentabilidade ela vai tirar atingindo as metas. Ou seja, bilateralmente se definem as metas e a partir dessas metas e superação delas ou até menos do que a meta, existe uma remuneração ou até a não remuneração. Então a empresa, se não for bem sucedida na sua tarefa de recuperação, ela pode ficar só com o seu custo fixo pago. Por quê? Isso propicia, a empresa sabendo que terá o seu custo fixo pago, isso propicia saber que ela pode investir mais para ganhar mais, ou seja, para buscar mais rentabilidade. Então é um modelo que vem vindo com força e utilizado principalmente nas operações aí entre 60 e 360 dias. É um modelo muito interessante e, obviamente, depois eu vou ficar à disposição dos senhores para explicar com mais detalhe cada um deles. Esse é um ponto muito importante. A qualidade das empresas que atuam na recuperação dos ativos financeiros deve ser pautada na sua atuação no mercado e expertise em diversos produtos existentes. Claro, não significa dizer que uma empresa que atue no mercado financeiro não tem capacidade para atuar no mercado de serviços. Tudo depende, é uma série de fatores, né, que eu entendo que implicam, que é como é que a empresa leva a questão do treinamento, a questão da seleção, quais as ferramentas que a empresa tem, qual é o nível de investimento que ela tem no seu profissional, qual é o nível de investimento que ela tem na sua estrutura. Então, por exemplo, hoje os nossos hardwares são trocados dentro de um período mínimo, né, atendendo aos padrões das normas. Eu tenho hoje treinamentos, 4 tipos de treinamentos, desde das reciclagens ao treinamento inicial. Então, tudo isso faz com que eu tenha a capacidade hoje de atuar em quase todos os mercados. Eu tenho um mercado que eu atuo com mais ênfase? Tenho, porque eu tenho mais clientes dentro desse nicho, mas eu atuo em todos os mercados hoje. Por quê? Porque a gente tem gestores com a capacidade, com conhecimento, com expertise, com experiência de mercado para cada um dos setores, né? E eu tenho um planejamento para cada um dos setores. Aí é que está, quando eu sei o que fazer com os indicadores, eu sei aonde dar o meu tiro, eu sei aonde... Hoje a gente não pode atirar de 12 para matar um pardal, né? Não fazendo alusão a nenhum tipo de crime ambiental. Mas eu tenho que ser um sniper. Hoje eu preciso, em razão dos custos todos que existem, eu preciso ser extremamente assertivo e eu preciso saber quem eu vou acertar, onde eu vou acertar. Qual é a estratégia campeã? E para isso eu preciso ter uma grande rede, desde os colaboradores, a área de planejamento, o sistema, a TI, e isso é um alto custo, como eu já falei anteriormente. Um ponto importante é que o negócio precisa ser bom para as duas empresas, tanto para quem está contratando quanto para quem é contratado na questão da terceirização. É um erro crasso você sempre ter aquela ideia de fazer mais com menos, muito interessante essa dica, só que existe um problema, tanto quanto a empresa contratante quer ter lucratividade e rentabilidade e colocou a sua empresa no mercado para isso, a empresa contratada também quer. Então tem que ser um negócio interessante para mim, eu tenho que ter a capacidade de rentabilizar os meus acionistas, de dar a renda para os meus acionistas e a capacidade de reinvestir na empresa para continuar gerando maiores e melhores resultados para a empresa que me contratou. Então ganha-ganha. E as empresas muitas vezes se perdem, principalmente quando é no Success Fee, no modelo por sucesso, as empresas se perdem por quê? Porque você começa a recuperar bem, começa a fazer um ótimo resultado e a nota fiscal no final do mês aparece normalmente por contas a pagar. Nossa, mas aquela empresa está ganhando tudo isso, só que se esquecem de avaliar o quanto entrou de volta, que estava perdido na sua carteira de contas a receber, quanto que entrou na sua conta. E essa conta é fácil de fazer. É aquilo que nós colocamos anteriormente. Veja quanto custa toda essa estrutura se você tivesse que montar na sua empresa e o quanto você está pagando para uma empresa fazer. Eu aposto que a terceirização é bem mais barata. Só que hoje o mercado se poluiu com aquela coisa da concorrência, às vezes desleal. Empresas que não têm tanta capacidade começam
a cair em leilões, a quase pagar para trabalhar, para ter um nome importante no seu portfólio e buscar outros clientes, isso macula uma questão muito importante que é o teu objetivo final, é recuperar o teu dinheiro. Nem sempre o mais barato é o melhor. Como eu disse, BBB não existe, bom, bonito e barato não existe. Existe o bom e custo justo. Isso é que, na minha opinião, é o que o mercado tem. Então, senhores, eu chego aqui ao final dessa apresentação, esperando ter esclarecido algumas coisas a respeito desse tema, né, que é a inadimplência, ou seja, o tempo, o custo e a terceirização para esse problema. Deixo aqui, os senhores, o meu contato, né? Agradeço imensamente, estou à disposição aí, através desses canais, para tirar alguma dúvida, esclarecer alguns pontos, tá? E como não era uma apresentação comercial, usei os slides da empresa, porque é a empresa que eu represento, é a empresa que eu acredito. E novamente agradeço a oportunidade a todos os organizadores do Conacob e deixo a vocês aí um ótimo ano e muito obrigado.